Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que bem. Bem, eu vou começar me apresentando. Meu nome é Jaqueline, eu sou estudante do 5º período do curso de Geografia do IEF de Minas, campus Poços de Caldas, e hoje eu vou auxiliar vocês na disciplina de Geografia, numa aula que tem como tema os desdobramentos da globalização no mundo contemporâneo, tá? No PET de vocês irão encontrar o conteúdo relacionado a essa temática na página 86, tá? Correspondente à semana 3 da Geografia. Nessa semana, a gente tem como eixo temático norteador dessa aula os cenários da globalização e fragmentação. Nesse sentido, eu poderia trabalhar com vocês uma série de temáticas. Contudo, eu escolhi trabalhar com vocês as decorrências da globalização no mundo contemporâneo, pois acredito que esse tema ele vai possibilitar a mescla de vários desses subtemas exemplificados, né? Vocês podem conferir os subtemas que são abrangidos aí dentro da temática da semana 3, no PET de vocês na página 86, tá? Então, vamos lá? Antes de mais nada, cabe eu evidenciar para vocês o que seria a globalização, né? Mais do que evidenciar, eu acredito que eu esteja relembrando vocês o que seria, do que se trata esse processo, porque eu acredito que vocês já tenham estudado esse tema em momentos e anos anteriores, porque afinal, é um tema fundamental na geografia, é um tema que não passa desapercebido e que apresenta muitos desdobramentos nas nossas vidas, tá? Então, vamos ao que interessa. O que é a globalização, afinal das contas? No PET de vocês, a gente tem uma pequena descrição acerca do que seria esse fenômeno, tá? Eu vou ler aqui para vocês, página 86, para quem quiser acompanhar lá no PET. A globalização econômica é um fenômeno aprofundado após a queda do Muro de Berlim em 1989. Está caracterizada pelo aprofundamento das relações econômicas e sociais, culturais e políticas entre povos do mundo. A globalização econômica envolve principalmente a globalização de mercados, produção, tecnologias e de organizações. Olha só, gente, ao encontro a essa descrição apresentada no PET, eu trouxe aqui para vocês uma descrição alternativa, que é semelhante, que vai de encontro, como eu falei, a essa descrição apresentada no PET, tá? Então, o que a gente tem? A globalização é vista como a total ou parcial, vou explicar mais para frente por quê, interação entre as diferentes localidades do planeta, proporcionada sobretudo pelo avanço nos sistemas de comunicação e de transporte, que por sua vez propiciaram uma maior integração das relações socioespaciais em escala mundial, tá? Gente, o que é importante citar sobre a globalização? A globalização, ela é um termo amplamente conhecido, tanto no âmbito acadêmico, tá? No âmbito das faculdades do ensino superior, quanto no senso comum. E para muitos autores e pesquisadores, esse fenômeno vai denominar um conjunto de transformações que vem atravessando aí as sociedades contemporâneas em todos os cantos do mundo, né? Podemos dizer que todos nós somos reféns deste processo, de maneira diferenciada, porém, todos somos reféns. Com uma coisa importante que é necessário frisar para vocês, uma característica importante desse processo é o avanço, que ele propiciou aí o avanço dos sistemas de comunicação e de transporte, Com o avanço desses meios, a gente vai ter aí uma maior integração entre as diferentes localidades do mundo, As restrições do tempo e do espaço, não vão mais constituir barreiras às muitas formas de interação ou organização social, tá? Então, característica importante da globalização, avanço nos sistemas de comunicação e de transporte que vai propiciar, por sua vez, uma integração das relações socioespaciais em escala mundial. É nesse sentido que se tornou comum, a expressão aldeia global. Esse termo aldeia, ele vai fazer referência a algo pequeno, onde todas as coisas estão próximas umas das outras
E vai remeter aí a ideia de que a integração mundial, nessa era globalizada, né, ela tornou o planeta metaforicamente menor, né? Então, com o avanço dos sistemas de comunicação e de transporte, o mundo se torna cada vez menor, metaforicamente. Isso é o conceito aí de aldeia global. Conceito importante, né? Conceito bastante divulgado pelos teóricos que se embasam, né, no fenômeno da globalização, né? Então, vamos lá, então. Destaquei aqui, acho importante destacar algumas características da globalização. Ela vai configurar um espaço geográfico em redes, né? O que seriam essas redes, né? Estou considerando aí diversos tipos de redes, sejam elas redes de transporte, comunicação, de cidades, trocas comerciais, tá? Então, o espaço geográfico passa a ser organizado em rede. Outro fenômeno, outra característica importante da globalização é que ela vai se manifestar em diversos âmbitos da nossa vida, né? E isso a gente pode perceber no que a gente consome no nosso dia a dia, tá? A gente percebe isso no consumo dos alimentos, nos bens e serviços no qual adquirimos, tais como eletrodomésticos, equipamentos tecnológicos, nas músicas que nós ouvimos, né? Costumeiramente estamos ouvindo aí músicas internacionais, músicas em outros idiomas. Percebemos também a influência da globalização a partir das séries e filmes que assistimos, né? Séries da Netflix, filmes da Hollywood, nas roupas na qual vestimos, né? É comum que essas roupas sejam importadas, a maior parte delas da China, de outros países, não é? Então, a gente diz que é um fenômeno multifacetado, né? Que tem expressões nos diversos âmbitos da nossa vida, né? Nas diversas esferas da nossa vida. Tanto na nossa cultura, no espaço geográfico, na educação, política, direitos humanos, saúde e principalmente na economia, né? Quanto aí no sentido de dizer essa expressão econômica muito forte propiciada pela globalização, a gente vai presenciar o aumento das transações fronteiriças, né, de bens e serviços entre as diferentes localidades do mundo. Então, vamos estar evidenciando também, então, né, por sua vez, o aumento da atividade internacional e dos fluxos de comércio e de investimento, tá? Então, é importante aí demonstrar as decorrências da globalização na esfera econômica, que é muito importante para nós. Dentre os principais efeitos da globalização, a gente pode citar a expansão das empresas multinacionais, que também são chamadas de transnacionais, né? Muitas delas, então, vão abandonar seus países de origem ou vão expandir os seus negócios, né? Vão se deslocar aí, a outras localidades em busca de um maior mercado consumidor, não só em busca do maior mercado consumidor, mas também em busca da isenção de impostos e também vão estar em busca do menor custo de mão de obra e matérias-primas, né? Então, o que elas procuram? Se deslocar para diversos países para diminuir o seu custo na produção dos seus produtos e serviços, tá? Então, aqui a gente tem uma exemplificação, uma representação demonstrando algumas das principais transnacionais existentes no mundo, né? Como exemplo aí temos McDonald's, Coca-Cola, Gillette, Samsung, né? Dentre outras que eu acredito que vocês já devam conhecer e já devam ter adquirido aí produtos e serviços dessas empresas, tá? São empresas transnacionais. Outra decorrência importante, né, outra dinâmica que é propiciada pelo avanço da globalização é a formação de acordos regionais, ou como a gente pode dizer, a formação de blocos econômicos, tá? A formação de blocos econômicos, né, num contexto globalizado,
é fundamental no sentido de permitir uma maior troca comercial entre os diferentes países, né? Propiciar ações conjuntas entre esses grupos de países e também eliminar aí taxas alfandegárias, tá? Diminuir as taxas, né, de custo de transação, né, entre os países. Nesse sentido, né, como blocos econômicos que eu posso ressaltar aqui, né? Vou destacar o Mercosul, que é o bloco econômico no qual o Brasil faz parte, né? Se a gente olhar aqui, não são todos os países da América do Sul que compõem o Mercosul, apenas alguns, né? Aqui a gente tem a existência de outros blocos econômicos na América do Sul, tá? Então, é importante frisar o Mercosul. É importante frisar aqui também que está aqui na América, porém na América do Norte, a existência do NAFTA, né? O NAFTA está compondo aí os países da América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México, e também aí temos a União Europeia, que por sua vez não abrange todos os países da Europa, mas também é um bloco econômico muito importante no mundo, né? Dentre outros blocos econômicos, não dá para adentrar em todos, né? São vários, né? Aqui a gente tem apenas os principais, mas é para vocês saberem da existência, né? E da importância desses blocos, né? Qual o motivo da constituição desses blocos. Pois bem, né? Vamos lá. Outras decorrências importantes que podem ser citadas, né, da globalização, né, é o avanço ou a expansão e consolidação do sistema capitalista, né? O avanço da globalização possibilitou a expansão e consolidação do sistema capitalista, né? O que a gente tem também é que com a maior integração mundial, né, o sistema liberal ou neoliberal, né, se ampliou consideravelmente na maior parte das políticas econômicas nacionais e difundindo então a ideia de que o Estado ele deve apresentar uma mínima intervenção na economia, né? Essa representação está exemplificando, né, essa afirmação que eu acabei de fazer. Bem, nesse slide aqui eu trago a globalização segundo a visão do geógrafo Milton Santos, né? Milton Santos é um estudioso muito aclamado no ramo geográfico e ele vai nos dizer acerca do contexto globalizado no qual vivemos que existem 3 mundos em um só. Vou tentar perpassar por esses 3 mundos rapidamente, para o vídeo não ficar tão extenso, mas acredito que esse debate seja importante, ok? Então, segundo Milton Santos, temos a globalização como fábula, a globalização como perversidade e o mundo como ele pode ser, uma outra globalização. A globalização como fábula. Olha só, gente, segundo o Milton Santos, alguns discursos acerca da globalização são permeados por fábulas, ou seja, são permeados por enganos, por mentiras. Segundo esse estudioso, o mundo não se tornou uma aldeia global. Com a globalização, a gente sabe que ocorreram avanços tecnológicos nas áreas da comunicação e do transporte, que, por sua vez, vão propiciar uma comunicação instantânea mundial. Mas, segundo Milton Santos, isso não é uma realidade para todos. Nem todas as pessoas do mundo têm acesso a esses avanços tecnológicos e não seriam capazes de usufruir da contração espaço-tempo, que foi aí uma das decorrências que são ressaltadas por alguns estudiosos, né, da globalização. Também Milton Santos vai nos dizer que não existiu o desfacelamento das fronteiras e também não existe
o conceito de cidadania mundial, né? E esses acontecimentos, segundo o Milton Santos, são outras fábulas que foram aí, que são disseminadas no contexto da globalização. É só a gente lembrar de alguns acontecimentos recentes que evidenciamos aí na mídia, tá? A crise migratória é uma delas, né? A gente percebe aqui migrantes tentando ultrapassar um território que está cercado, né, por uma barreira física, tá? E o mesmo acontece aqui na imagem da esquerda, né? A gente tá percebendo que há um muro dividindo duas localidades, né? E vocês podem até prever que muro é esse, né? É o muro que divide aí a fronteira dos Estados Unidos e do México, né? O ex-presidenciável Trump ordenou a construção desse muro, não foi terminada, mas a estratégia dele é evitar a entrada de imigrantes latinos e mexicanos, né? Então, a gente evidencia a existência de barreiras, né? Então, não há o desfacelamento de fronteiras, e muito menos a existência de cidadania mundial. Pelo contrário, né? Essas práticas estão perpetuando algo muito diferente do que a gente tem como cidadania mundial. Pois bem, né? Segundo Milton Santos, apesar do mundo ter se tornado unificado em virtude das condições técnicas que presenciamos no momento atual, a globalização ela se impõe à maior parte da população como perversidade. Vive-se, então, uma dupla violência, né? Essas populações que vivenciam a globalização, a face perversa da globalização, vivenciam, segundo Milton Santos, uma dupla violência, que é a violência tanto do dinheiro, a tirania do dinheiro, quanto a tirania da informação, né? Toda essa riqueza gerada no mundo globalizado por uma parcela mínima da população não é distribuída à maior parte da população, né? Muitos estão avessos a essa riqueza e muitas pessoas também não têm acesso aos meios tecnológicos, à informação, à grande quantidade de informação propiciada nesse período. Então, eles vivem, podemos dizer, em um mundo paralelo à globalização dita benéfica, tá? E essa tirinha aqui evidencia isso, né? Olha, pai, eu quero morar naquele mundo, né? Como Milton Santos disse, a existência de mais de um mundo, né, no contexto globalizado, né? E isso está bem retratado aqui. A existência de desigualdades. Então, gente, importante ressaltar, apesar de o mundo viver hoje uma ampla inter-relação entre o local e o global, a manifestação da globalização, ela não pode ser considerada linear. Ela ocorre de maneira diferenciada entre as diferentes localidades e entre os diferentes povos, entre as diferentes pessoas que habitam os diferentes lugares do mundo. A faceta perversa da globalização vai evidenciar para nós a segregação de minorias, né? Onde a gente vê que a inclusão digital não é acessível a todos e por isso não dá para a gente afirmar que vivemos em uma aldeia global. Não há também o desaparecimento de fronteiras, tá? A globalização, portanto, não inclui a todos e nem a todas as localidades. O último mundo aí ressaltado pelo Milton Santos, que ele denomina como por uma outra globalização, é uma globalização que ainda não existe, mas a partir de algumas mudanças pode existir e pode tornar a globalização mais humana, um processo mais humano. Para ele, a globalização que está posta hoje não é irreversível. Outros usos seriam possíveis para os sistemas técnicos que foram gerados a partir do avanço
da globalização. As tecnologias que foram criadas, segundo ele, estão a serviço hoje do capital, sendo usadas pelas classes dominantes. Para ele, as classes subalternas, avessas à riqueza gerada pela globalização, devem se apropriar desses meios técnicos com o intuito de constituir uma organização que viabilize a eles voz e representatividade para mudar a situação no qual eles estão inseridos. A partir, dessa apropriação dos meios tecnológicos pelas classes subalternas, seria possível, então, a constituição de uma outra globalização mais humana e que criaria condições favoráveis à mobilização das mudanças necessárias para o mundo. Bem, gente, então, depois dessa exposição da temática, a gente tem na página 86 do PET as atividades. Temos 5 atividades. A atividade 1, 2, 3 e 4 são questões de múltipla escolha. Então, vocês vão ler as perguntas e identificar qual alternativa que vocês acreditam que seja correta, né? Eu acredito que a partir da exposição do conteúdo que eu fiz no vídeo, vocês conseguirão responder as perguntas tranquilamente. Muitas respostas vocês vão conseguir encontrar por meio da exposição do vídeo. Bem, importante ressaltar que a questão 2 vocês vão ler essas afirmações e pode ser que mais de uma alternativa seja correta, mas no último caso aqui vocês irão ter que constatar a alternativa correta, se baseando, nas afirmações que vocês acreditam que sejam verdadeiras, né? Pois bem, a questão 5, ela é diferente, ela é dissertativa, então vocês vão ter que pontuar as características da globalização que estão representadas aqui na tirinha, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada por quem chegou até aqui e quem está disposto a resolver os exercícios. Eu fiquei muito contente de desenvolver esse conteúdo para vocês. Beijos e é isso.